Bem, pessoal, falar para vocês sobre dor no pescoço, dor na coluna cervical, por que ela é tão comum, por que é uma doença crônica e quais são os tratamentos, o que é que a gente faz com ela. Em primeiro lugar, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente fala de coluna, saiba que é uma região do nosso corpo que é muito utilizada. Quando a gente fala de coluna cervical, a gente tem a cabeça, né, com mais ou menos, né, no adulto, 6 quilos, o tempo todo se movimentando, o tempo todo forçando nossa cervical. E que no decorrer de nossas vidas, em especial depois ali dos 35, 40 anos de idade, ela começa a dar alguns sinais. Sinais por quê, Júlio? Porque ela foi muito utilizada com movimento, com atividade física, né? Uma série de coisas, né? Com as atividades que a gente faz, às vezes mexendo no celular, mexendo no computador, o tempo todo a gente está usando o nosso pescoço. E as articulações, elas vão se desgastando no decorrer do tempo. Você entendendo isso já é 50% do caminho andado. Por quê? Porque muitos pacientes que têm artrite cervical, dor na coluna cervical, problemas na coluna, ele não entende que é uma coisa que aconteceu porque ele utilizou o pescoço a vida inteira. E na maioria das vezes não é algo que volte no tempo. Da mesma forma que nossa pele envelhece, que nosso cabelo fica grisalho, envelhece, lá dentro do nosso corpo, a articulação da coluna cervical, ela também envelhece. E ela vai ter as artroses. Então é um processo que eu digo para todo paciente natural do nosso processo de envelhecimento. E qual a consequência disso? Quando você fala de sinal e sintoma, dor. Então a dor no pescoço é algo muito frequente, muito comum. E na maioria das vezes essas artroses, hérnias de disco são doenças crônicas. Por que eu chamo de doença crônica? Porque não vai ter uma solução simples. Se o médico te disser que você vai fazer uma massagem, vai fazer uma acupuntura, vai te dar um remédio e vai sumir, ele não está falando a verdade. Por quê? Porque na maioria das vezes é algo que vai e volta. Se você entende que isso vai acontecer, às vezes vai estar mais inflamado minha coluna, eu vou sentir dor, e às vezes eu vou estar melhor e tal. Você começa a entender como essa doença vai funcionar. E aí você entende porque a gente fala que 90% dos problemas, hérnias de disco, dores na coluna cervical, não são cirúrgicos. Não é cirúrgico porque a doença não existe, a doença existe. A gente faz a ressonância, vê lá que tem algum problema na coluna cervical, a gente vê as artroses, mas a cirurgia ela não vai resolver o problema. Júlio, então o que é que vai resolver o problema? Entender que você tem uma doença crônica, que a princípio não tem cura simples. O médico vai acompanhar, muitas vezes fazendo reabilitação, com fortalecimento da musculatura, para sobrecarregar menos as articulações, né? Fazendo muitas vezes estratégia junto com a fisioterapia de reeducação postural, qual postura sua está gravando esse problema de coluna, exames de ressonância eletroneuro para ver se não tem comprometimento dos nervos, porque alguns pacientes que têm essa doença crônica vão precisar de cirurgia, 10% vão precisar, e às vezes agora você não precisa, no longo prazo você vai precisar. E entender que tudo isso é para a sua vida. Olhar o travesseiro que dorme, colchão que dorme, se está ok, hábitos de vida se mudou, se está fazendo atividade física, está fortalecendo o pescoço, quantas crises está tendo, né? Se está tendo formigamento na mão, enfraquecimento da mão, porque dependendo dos seus sinais e sintomas e a evolução dessa doença, alguns vão precisar de cirurgia, que são poucos, né? Alguns vão precisar de remédio para tirar essa queixa, essa dor, esse incômodo por um tempo, depois eles ficam bem. E alguns pacientes vão ter uma crise e depois vão meio que se acostumar. O que eu mais ouço dos meus pacientes, eu até brinco, é isso assim: ah, Júlio, continua ali, me incomoda um pouquinho, eu sei o que eu fiz de errado e acabou a dor vindo, eu melhoro em outras vezes e pronto. Esse é o ideal. Você entender que tem uma doença crônica, que na maioria das vezes não vai te matar, não vai gerar consequência rápida, não vai, você não vai perder o movimento por isso, mas de vez em quando vai estar ali incomodando. E ter um médico acompanhando, um neurocirurgião, porque muitos dos pacientes, eles têm a doença grave, que vão precisar de cirurgia, senão vão ter um comprometimento da movimentação. Entenda que é uma doença crônica, que o médico vai analisar cada um, qual o risco maior, qual o risco menor, qual a característica dessa doença para te acompanhar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.